Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E é o seguinte, minha gente, quem faz a operação acontecer precisa entender o que está por trás de todas as decisões que, no final das contas, envolvem todo mundo que está trabalhando dentro do negócio. E a verdade é que a gente tem um medo danado de levar dados, levar números para a operação, e isso dificulta o entendimento dos porquês. E, consequentemente, isso cria ruídos dentro da equipe. Mas, no papo de hoje, a gente trouxe o Pedro, que é o quê? Prata da casa. Foi meu subchefe há 32 anos atrás, não conseguiu ficar longe, voltou e agora trabalha com a gente no Foodness, certo? Certíssimo. Na parte de consultoria, cuida da parte operacional, construção de materiais, treinamentos. E a gente vai falar da importância do time conhecer os números, né, Pê? Acho que como você ficou muitos anos dentro de operação, chefiou times, liderou aí a equipe de cozinha, é muito legal a gente olhar esse outro lado, né? Quem está de dentro ali da operação poder dizer pra gente o quanto isso influencia. Sim, com certeza. Então, antes de mais nada, tá feliz de ter voltado pra titia? Tô ele. feliz. Depois de 34 anos, menos cabelo. Menos cabelo. Mais barriga. Eu tava vendo um vídeo ontem que a gente era jovem, os dois, mas você parecia um filhote de rã. Era magrinho. É que em 1982... Sim, era mais ou menos isso. Isso, outra vida. Eu vou compartilhar, inclusive, esse vídeo nas minhas redes, que é maravilhoso. Mas, Pê, antes de mais nada, conta um pouquinho, se apresenta, conta da sua trajetória para a galera que não te conhece entender de onde você veio. Claro. Bom, eu sou o Pedro Ribeiro, eu sou cozinheiro faz 15 anos, mais ou menos isso, esse ano faz 15. Eu fiz toda a trajetória comum de todos os cozinheiros, né? Pelo menos da grande maioria. Comecei como estagiário numa grande casa, muito de repente ali assim, com um pouco tempo de estágio, já fui contratado para a praça que era a fritadeira. Então era aquele suporte. É uma praça bem legal porque você já entende como tudo funciona, porque tudo meio que passa por você ali. Então e nessa casa eu passei por todas as áreas. Então eu saí dessa casa depois de 5, 6 anos mais ou menos, já tendo uma noção legal de como uma cozinha funcionava. Tá. Apenas entre as 4 paredes ali da cozinha, mas eu já saí de lá entendendo pelo menos como a engrenagem funcionava. Depois de lá, eu fui trabalhar em algumas outras casas muito grandes. Eu tenho essa felicidade de poder falar que nos grandes de São Paulo eu trabalhei. Então, eu tive perto de pessoas incríveis. De poder estar do ladinho ali, assim, e tentando roubar no bom sentido tudo que aquela pessoa... Absorver conhecimento, né? Tudo que eu podia, eu conseguia pegar um pouquinho ali. Tanto que, na minha opinião, trabalhei com o melhor cozinheiro, trabalhei com uma chefe que tinha uma visão incrível do negócio, da estética do negócio. E trabalhei com você que fazia umas coisas malucas. Tinha, né? Isso. Que eram umas coisas malucas funcionarem. Que era o buffet, né? Que é importante dizer, porque eu continuo fazendo coisas malucas acontecerem. Que no final mas no final elas ainda dão certo. Dão certo. Isso. A gente arrasta, mas dá certo. E então fui passando por todas essas áreas, mas eu sempre tive um pouquinho dessa vontade de entender, já que agora eu sei como a cozinha funciona, eu queria também entender o que significa tudo. O que significa isso daqui? Da onde a comida vem, mas para onde que ela vai? Como que o negócio funciona de verdade? E aí eu já queria, do começo, fazer um pequeno disclaimer, que muitas das coisas que eu vou falar foi como eu aprendi, não significa que é o certo, não significa que é como eu acho que as pessoas deveriam aprender. Tá. Mas eu acho que nesses 15 anos
Uma característica boa que eu tenho é observar como funciona, mas talvez eu não seja tão bom assim para pegar essa informação que eu retive por 15 anos, fazer as sinapses e entregar como um book. Tá. Mas vamos trabalhar isso em Vamos. você. Vai ficar bom nisso. Com certeza. Não, muito bem. Ô, P, e aí eu queria entender, assim, do seu ponto de vista de quem ficou muito tempo na operação, em muitas casas, mesmo como chefe de cozinha, a informação não chega, a informação do escritório, existe uma barreira entre escritório e estratégia, quando a gente já consegue ter um olhar estratégico e a operação. Né? Aonde foi que você começou a se interessar por isso e entender que isso fazia diferença? Eu acho que o momento que eu comecei a me interessar foi assim, uma coisa que já aconteceu com todos os cozinheiros, que já aconteceu com todo mundo, que é assim, cara, quebrou o liquidificador. Você só manda uma mensagem pro chefe ou fala pro comprador, fala assim, quebrou o liquidificador, eu quero outro. Telefone sem fio, né? Vendo como cozinheiro, né? Fala assim, porra, eu preciso fazer purê. Se não tem Thermomix, não tem... O restaurante vai parar, não vai rolar. E aí o comprador ou o gerente que seja vira e fala assim, porra, mas a gente não tem dinheiro para comprar um liquidificador. E aí fica aquela coisa meio, porra, mas ontem a gente faturou 15 mil reais. Como que a gente faturou ontem num jantar 15 mil reais e hoje não tem dinheiro para comprar um liquidificador? E é isso, a informação demora muito para chegar, ou às vezes não chega, ou às vezes nem existe essa informação. Então, foi assim, porra, mas como é que ontem vendeu isso, hoje quebrou um liquidificador e a gente não tem como... Para onde que esse dinheiro vai? Da onde que ele vem? O que são todos os... Um ruído absurdo entre... Sim. E de percepção, né? Porque eu acho que nessa fala tem muitas camadas. Tem. Acho que a primeira delas é quando a gente não abre número para a equipe só vê faturamento. Sim, perfeito. Né? E uma frase que eu amo e que eu repito muito é que faturamento não é lucro. Longe disso. Então, faturamento é o quanto entrou de dinheiro. Quando a gente não divide o quanto sai ou quanto custa para abrir a porta, as pessoas só têm aquele indicador. E acho que uma verdade absoluta que a gente pode falar aqui, que eu acho que você vai concordar comigo, é que toda a equipe sabe o quanto a casa fatura. Sim, sim. 100%, Sim. né? Isso, eu já fiz testes, inclusive, de perguntar para o dono falou, preciso olhar na planilha, perguntar para o garçom, ele sabia sabe na risca. Na vírgula. Exato. Então, essa é a primeira coisa, né? Existe uma miopia quando a gente não divide os números do que é faturamento e do que é resultado, né? E do que é esse dinheiro entrando. Sim. Existe uma óbvia dificuldade entre entender fluxos e qualquer coisa financeira, né? Porque não significa que a gente vendeu ontem que esse dinheiro está na conta. Sim, pode ser que esse dinheiro entre em 30, em D+2, mas enfim, a equipe não sabe disso. Né? E nem sabe dos compromissos financeiros. E na minha bolha pequenininha, só importa, eu vou chegar na minha praça, eu preciso de um liquidificador para o purê funcionar. Era meu próximo ponto. Que meu trabalho era um negocinho desse tamanhozinho numa... Mas isso é um ruído de quando a gente não envolve a equipe num todo. Sim. Então, cada um quer resolver o seu. E aí, fica meio uma história criança mimada, sabe? Que é falar, mas eu preciso do liquidificador. E eu acho que ele tem que chegar amanhã. Sim. Eu não entendo nem o processo, nem o fluxo, nem o sistema de cotação. Né? É óbvio que a gente tem que oferecer o equipamento suficiente para a equipe desempenhar um bom trabalho. Mas à medida que eles não estão tendo nenhuma informação, fica aquela história também de quero para amanhã, não chega. Isso gera uma reclamação, isso gera um desconforto. E, na minha opinião, aí queria ver se você concorda, começa a criar também essas barreiras que... meio que era equipe de cozinha versus equipe de salão, vira uma barreira também versus a equipe administrativa, que não parece que a gente trabalha com o mesmo objetivo, parece que cada um está defendendo o seu, né? E o cria completamente isso, e também falando sobre o... Pra gente que está ali na linha, parece que é até um pouco de desleixo, porque a gente fala... eu só quero um liquidificador que custa R$200, vamos ficar batendo nesse liquidificador. O cara não vai me comprar? Não vai descer um liquidificador novo? Então, assim, com essas primeiras coisas que começaram a acontecer, foi assim... Primeiro veio o fator de... Como cozinheiro ali de linha, como auxiliar de cozinha, o salário é bem baixo. Uhum.
E eu já tinha feito uma faculdade anteriormente. E aí fui para a gastronomia com uma queda alta de salário, de tudo. Então também tinha um ponto de quero saber como esse negócio funciona, mas também preciso ganhar mais. Tá. Então assim, como é possível como essa que é conta fechar? possível? Então beleza, eu sei que eu preciso começar a me enfiar onde eu vejo aquela portinha aberta ali, eu vou empurrando. Então começa com vira um chefe de praça, vira um subchefe, vira um chefe de cozinha, que você vai começando a entender. Então foi assim, uma vontade particular, né? Por isso que tudo que aconteceu foi 100% Pedro. Quero saber como isso funciona, mas também quero ganhar mais. Como que o que eu preciso saber disso Sim. e disso para conseguir chegar onde Mas que essa é onde uma eu ambição quero. positiva, né? Sim. Que eu acho que uma coisa é eu quero ganhar mais e não quero entregar nada por isso, e outra coisa é eu quero crescer, ser melhor remunerado, mas para isso eu entendo que eu preciso O que eles ter precisam, outros o que eu atributos. preciso entregar. Perfeito. E acho que um ponto que a gente pode levantar aqui é a história do plano de carreira. Né, de como a pessoa pode crescer ali. E óbvio que quando a gente fala de negócios pequenos, você não vai ter uma gestão de um plano de carreira muito longo, mas você tem ali até onde aquela pessoa pode chegar. Sim. Às vezes ela pode mudar de área, se ela tiver características um pouco mais administrativas, ela pode ir para compras, de repente, que é um cargo super estratégico, né, que a gente pouco vê isso nas operações, mas para mim é um dos cargos mais difíceis que tem, porque é um cara que precisa articular com operação e precisa articular com financeiro, né? O tempo todo ele precisa ter um olhar estratégico. Sim. Eu acho que você participou desse momento em que a gente começou a levar mais dados para a equipe, que a gente passou a também dar metas e verbas pro compras. Isso mudou o jogo radicalmente lá para a gente, né? E eu até falo que assim, já trabalhei com vários compradores. E os melhores que eu trabalhei, eles já tinham passado pela cozinha, de alguma forma. Sim. Conhece, né? Então já sabe como o negócio funciona. Então, já trabalhei com alguns compradores que era difícil a comunicação quando era aquela coisa assim, preciso de 10 quilos de tal coisa. Porra, mas 10 quilos é muito. Aí essa negociação assim que também tem uma quebra de informação minha para ele do porquê que eu preciso desses 10 quilos. Ele não sabe que eu vou pegar esse item, vou limpar, vou marinar, vou cozinhar, e de 10 quilos vai virar 1,5 kg. Então, para ele, 10 quilos é 10 quilos. Mas se só vendeu 2 quilos, por que você precisa de mais 10? Sim. Então, assim, a gente vai vendo que tem ruído em várias partes. E a melhor comunicação era... O cara já tinha passado pelo meu cargo e era o comprador hoje. Ele conhecia a produção. Então, assim, o cara já era uma coisa tão azeitada, tão redonda, que às vezes você só falava assim... Fernando o nome dele. Papá, precisa de tal coisa. Tá bom. No outro dia estava lá porque ele era o Pedro, o Pedro de ontem. Então, eu concordo discordando sobre um restaurante pequeno. Ele não dá para fazer um plano de carreira igual de uma grande montadora. Sim. Mas também dá para fazer de um jeito onde... Eu também sou um pouquinho contra o vestir a camisa da empresa quando você não dá nada em troca e é só um veste a camisa. É que o veste a camisa, ele é consequência de uma cultura bem implantada, Não né? é só veste a camisa. E de uma troca de informação e de ter uma liderança ali que está botando todo mundo no a mesmo par lugar. de tudo. Aí a gente pode cobrar que a gente tem uma unidade que fala, pô, eu quero ter no meu time pessoas que vestem a camisa porque eu estou aqui abrindo o coração e a cultura da minha empresa proporciona isso, né? Então, assim, o plano de carreira pode não acontecer num restaurante pequeno, sei lá, a gente sabe que tem restaurante com 15 funcionários, com 20 funcionários, que é 5. Que é uma operação muito pequena, mas a gente pode fazer com que esses 5, 15, 10 estejam tão integrados na coisa que eles criam uma unidade de trabalho. Não é um plano de carreira onde você vai começar na pia e vai acabar como chefe de cozinha, mas mesmo assim cada um vai se sentir tão valorizado, mesmo pequenininho na sua função, que esse plano acaba funcionando. Até porque tem gente que
gosta de falar, cara, eu gosto de trabalhar em empresa pequena e eu quero, óbvio, ganhar mais, eu quero, né, ter mais condições de oferecer melhores oportunidades para minha família, mas não necessariamente eu quero mudar de cargo, eu quero ir para uma empresa grande. São características pessoais também, né? Mas a pessoa podendo ganhar mais, podendo assumir mais responsabilidade, acho que 95% das pessoas têm interesse, Sim, né? completamente. O P, vamos lá. O que você sente na prática, assim, falando para quem está ouvindo, né, que é liderança ou que é dono de negócio, o que você entende que muda no dia a dia da operação quando o time começa a ter acesso a números e dados? Eu vou voltar no comecinho. Eu, por não ter tido essa base intelectual, eu ia tentando. Então, assim, tentava um movimento, dava errado. Tentava outro movimento, dava errado. Então, eu já fiz o movimento de... Todo começo de serviço fazia o briefing ali e falava assim, galera, ontem faturamos 10 mil reais. E aí, ali, já criava isso de... O cara já ficou de bico. Como que faturou 10 mil reais onde e eu recebo 2 mil? E meu uniforme tá furado. E meu uniforme tá furado. Então, eu entendi que eu fazer só isso de vou abrir os dados não dava certo. Uhum. E aí também, se você esconde, acontece muitos ruídos e você não tem como fazer com que a pessoa jogue com você. Tá. Não tem como você trazer a pessoa para o seu lado. Mas aí tem uma coisa de quais dados também, né? Em que momento? Tem, só que eu acho que... um exemplo trazendo para a cozinha, a ficha técnica só para o cozinheiro é um saco. Uhum. Ainda mais quando ele vê que aquilo não tem... Ah, beleza, eu vou pegar, vou pesar aqui. Pesou, tal, você entrega uma ficha técnica. Você vê que aquilo sai da cozinha, vai para um lugar e nada acontece. E ele não sabe muito o motivo daquilo. Definitivamente não. Só é uma coisa chata que você aprendeu ali na faculdade, que mais ou menos chega num restaurante você não tem da onde isso vem para onde isso vai. Então, Não, assim... de faculdade, a gente está falando de 1% da base de Cozinheiros Brasil, verdade. né? Então, Não, e que na faculdade também, esse conhecimento de ficha técnica é quase nulo, assim, é muito pequeno. Então, eu acho que você sentar com a tua equipe e simplesmente explicar o funcionamento de uma ficha, o da onde ela começa, o para que ela é feita, para onde ela vai. E você pode até falar, isso aqui significou X% do faturamento. Você não precisa falar que... Não precisa falar em números absolutos. Faturamos 100 mil reais e esse mês a gente conseguiu economizar 20 mil reais só com a conta. Mas a gente dá certa informação sem mentir, mas usando porcentagem ou usando até alguns valores para mostrar, eu acho que é o tipo de informação que faz com que todo mundo olhe e na hora de pegar um maço de coentro, você vê que aquele coentro está meio judiadinho, você simplesmente não vai pegar, joga no lixo aqui escondidinho e não passa para ninguém, porque assim, é tão burocrático a coisa que um massinho de coentro ali no seu dia a dia, na sua cabeça você vai falar assim, é só um maço de coentro. Sim. É R$5. Ninguém vai ver isso. No fim do mês é muita coisa. Sim. Então, do mesmo jeito que é muito importante o garçom entender que uma aguinha a mais é muito importante. Por quê? Porque a conta de ticket médio é incrível e são valores que você pode passar. São valores que se você chegar e nosso ticket médio é 130 e a gente precisa bater uma média de 140, como a gente faz isso? É com uma água? Show. Eu acho que esses pequenos detalhezinhos são dados que a gente pode passar e deve passar. Tá, então vamos voltar, assim, porque uma coisa... Depois vamos deixar o que muda Sim, para a perfeito. última pergunta dessa troca. Mas acho que tem... O que você está trazendo, então, é que antes mesmo de trazer números e dados, a gente precisa trazer um nível de conscientização, que ele não necessariamente está ligado a número, né? Então, eu fui anotando algumas coisas aqui, que é explicar padrão, por exemplo. Explicar o porquê das coisas. Vamos explicar o porquê das coisas. Aí a gente pode começar por padrão.
Antes de falar de ficha técnica, eu posso dizer para eles, falar, não, se você vai, por exemplo, numa lanchonete, você come o hambúrguer que você gosta, quando você voltar lá, você quer Tem que comer ser o mesmo hambúrguer. Sim. Então, toda casa tem uma necessidade de padrão, né? Eu sou uma boa cozinheira quando eu divido praça com o Pedro e o meu prato é exatamente igual ao do Pedro. Eu não posso dizer, não, mas o meu é melhor porque tem o meu toque. Não, é o padrão da casa, Sim, né? Isso que sim. faz da gente cozinheiros profissionais. Senão tinha lá o restaurante do Pedro, o restaurante da Renata, e não é isso que a gente está fazendo quando a gente trabalha para uma empresa. Sim. Então, acho que primeiro é esse nível de conscientização, que parece bobo, mas precisa ser dito. Né? A gente não tem o espaço para fazer uma alteração sem comunicar todo mundo. Então, e acontece, é muito comum, né, da gente ter e poder ter colaboração das pessoas que estão na operação, falar, Pedro, você é meu chefe aqui, mas ó, eu testei essa versão, prova. Fala, porra, ficou melhor. Então vamos trocar? Vamos trocar. Então é uma conscientização de que a gente troca, mas que o padrão é uma definição absoluta da casa. Sim. Né? Então, a gente falou primeiro de padrão. Depois, a gente pode falar de controle de custo. Esse é um exercício... Eu fiz muitos treinamentos já de CMV para a equipe e eu posso dizer que não tem nada mais motivador para uma equipe do que informação. Né? E quando a gente faz treinamento de CMV, a primeira coisa que eu começo falando é justamente de padrão. Né? Eu explico o que é CMV e eu levo muito para a realidade deles em casa. Porque todo mundo sabe o que é jogar comida fora. Todo mundo conhece alguém que está apertado. Então, a gente vai trazendo para a realidade deles e essa é uma ficha que vai caindo, ainda sem falar em valores. Né? Então, quando eu falo de controle de desperdício, por exemplo, numa atividade dessa, num treinamento de CMV, eu estou relacionando isso com uma responsabilidade que a gente tem quando a gente assume o posto de cozinheiro. Eu até relaciono com uma babá cuidando de uma criança. Eu posso falar, tô cuidando de qualquer jeito porque não é meu filho? Não. Não. Então, por que um cozinheiro pode cuidar do ingrediente de qualquer jeito porque o dinheiro não é dele? Sim. Né? A partir do momento que eu sou um cozinheiro profissional, eu assumi uma responsabilidade, isso passa a ser uma questão ética, né? Uma questão de muito mais de quem eu sou do que sobre a casa. Então, eu trago isso e trago também a coisa da consciência do desperdício. Pô, a gente vive num país que passa fome, todo mundo conhece alguém que está passando ou passou situações muito difíceis. Muitas vezes eles mesmos já passaram por isso, né? Ou até tem gente que passa muito apertado e aquela refeição do dia ali dentro do restaurante às vezes é a única, né? É a única ou é a mais importante do dia. Então, são coisas que conectam. Mas aí, então, a gente está falando de um nível de consciência do gestor ou do líder muito grande para, antes de falar de número, falar de consciência. A consciência do desperdício ela é bem complicada. Eu acho que volta nessa parte do dado, porque eu já vi pessoas que eram muito humildes, muito simples, que às vezes aquela comida era a única do dia dele, ou assim, que passava uma certa dificuldade, que na casa dele, voltando pro coentro, aquele coentro não seria desperdiçado, mas de forma alguma. O cara ia dar um jeito de picar e colocar no freezer, ele fazer um óleo, sei lá. Ia dar um jeito de fazer uma salada com aquilo, só que no restaurante aquilo acaba sendo diferente. E por que você acha? Vamos esmiuçar isso, porque eu acho que é fácil a gente achar, filha da puta, na casa dele não faz, mas aqui faz. Mas eu achar acho que isso a causa. Eu acho que isso tem um problema cultural, e não estou falando cultural Brasil, acho que eu estou falando cultural naquela pequena sociedade dentro de um restaurante. Porque se você vê o de cima, vou abrir uma Coca-Cola aqui e tomar, isso é um exemplo absurdo. Sim. Dessa coisa de assim, a geladeira do restaurante não é a tua geladeira. Sim. Mesmo do dono, que é o dono do restaurante. Especialmente do dono. Aquela geladeira não é a tua. Então, você abrir uma cerveja, abrir uma Coca-Cola, eu acho que é uma coisa que reflete muito. Qualquer falta de controle, né? Seja ela por consumo próprio, seja porque eu chamei meus amigos, seja porque eu, sei lá, pedi um negócio e não comi tudo, seja porque... Eu tô dando um exemplo, né? Sim. E
a gente vai voltar para a cultura, porque cultura é tudo aquilo que a gente faz em todas as nossas ações e todas as nossas palavras, todos os dias. Não adianta eu grudar um monte de frase bonita, fazer um monte de treinamento e o meu comportamento não refletir tudo aquilo que eu quero passar de verdade para a equipe. Sim. Né? Então, concordo. Acho que pode ter aí uma... E eu acho que é exatamente... Não acho que o cara faz... na casa dele ele faz e aquele não faz à toa. Ou por birra. Eu acho que aquele não faz ou porque ele não é estimulado, ou porque a cultura do lugar não proporciona isso, ou porque tem uma cultura muito desconectada de tudo. E aí é aquela coisa... Aquele círculo vicioso da reclamação. Onde está todo mundo um reclamando do outro o tempo todo, onde não tem sorrisos, onde não tem harmonia, e aí a consequência. Mas o que eu quero trazer é que, muito provavelmente, essa atitude desse cara é consequência de alguma coisa. 100%. Porque eu acho que o valor do arroz na casa do cara e dentro do restaurante é o mesmo. Sim, especialmente para quem tem menos. Sim. Né? Então, assim, eu sei o quanto... Eu, Pedro, sei o quanto me dói. Às vezes eu... viajei, fiz sei lá o quê, chego em casa e esqueci um feijão dentro da geladeira e tenho que jogar fora porque passei um fim de semana inteiro fora e o feijão ficou esquecido ali atrás. Eu acho que o dentro dali tem uma cultura tão distorcida que mesmo a pessoa que em casa sentiria falta de um arroz, no restaurante, é só um arroz. Não, e no restaurante já tem um agravante que a gente tem tudo em volume. Sim. Então, essa coisa do cuidado, né, não tem escassez normalmente. Então, essa coisa do muito já aumenta o desperdício e a falta de cuidado, naturalmente. Então, é ainda mais importante a cultura do controle, do não desperdício, tá ali todo dia sendo alimentada. E pelos motivos certos. Mas começa no exemplo, está coberto de razão. E eu apanhei muito por isso, porque, falando do jeito que eu aprendi muitas vezes na pancada. E eu aprendia outros tempos, mas assim, aprendia na pancada e às vezes eu já virei para algum chefe e falei assim, tá, mas por quê? Porque é assim. E isso é uma coisa de casa. Se minha mãe virasse para mim e falasse... Porque sim, você não ia testar. Faz uma pirueta aqui na frente, eu não ia perguntar pra minha mãe por que ela quer que eu faça uma pirueta. Eu só ia fazer a pirueta e pronto, acabou. Então, assim, trouxe isso de educação, assim, de não contestar pai, mãe, assim, nunca foi uma opção contestá-los. E acabei levando isso muito para líderes. Então, eu nunca questionei o porquê que o cara tava... Nunca questionei o porquê que ele é meu chefe. Nunca perguntei o porquê que ele mereceu isso. Se o cara tá ali, ele tá ali. Pronto. Então, ele tinha esse direito de virar pra mim e falar, é porque é. E eu falava, tá bom, é porque é. Mas o envolvimento na execução é completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, por muitos anos na minha vida, eu estaria sendo um completo mentiroso aqui falando que eu sempre estive disponível para ensinar as pessoas. Não tive. Porque por um passo também tem tanta coisa aqui acontecendo, ainda mais num restaurante pequeno que você tem... O cara da compra é o mesmo que compra, mas é o mesmo que paga, mas é o mesmo que não sei o quê. Então, na minha cabeça era tanta coisa acontecendo que eu não dava importância para o coentro, não dava importância para o arroz desperdiçado. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo aqui que eu só virava pro cara e falava assim, cara, não pode jogar coentro fora mais. Mas por quê? Porque não pode. Sim. Não é assim que limpa o peixe. Mas por quê? Porque não é. Então, eu sofri muito com essa coisa de não sei como passar, sabia o resultado que eu queria, não sabia como acontecer. E aí, quando você faz desse jeito, você vem para aquela sensação do eu tenho que fazer tudo aqui. Sim. Né? Porque muitas das vezes era isso, assim, eu sabia muito bem como fazer, não sabia como falar. Uhum. E aí tem a nossa queridíssima delegada contra Delargar, porque eu era o gestão pombo, assim, 100%, que era, faz isso, por quê? Faz, e assim, eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que era assim, faz aqui, faz ali, você vai
Sim. picotando por um Pra monte quem não de lugar. conhece, Gestão Pombo é uma poesia que a gente usa, que é você vem, caga a regra e vaza. E aí as Isso. pessoas ficam lá assim, ó. É que eu não queria falar que eu ia cagando em cada setor. Mas é um pouco do que acontece quando a Exato. gente não dá os porquês, né? Exato. E E, até e tem eu uma... acho que mais do que tudo, a gente volta para aquele comportamento. O comportamento do cara que não tá nem aí é uma consequência de uma liderança que não envolve, que não dá os porquês, que não dá o treinamento, que não dá a capacitação. Então, e óbvio, muitas vezes isso é um caminho mais longo. Né? A sensação é que, e a gente tem isso muito na prática, que fala, puta, eu demoro mais para falar do que para fazer. Então, daqui que eu faço. E, óbvio, tem momentos, isso acontece na minha vida até hoje. Às vezes você fala, puta, precisa soltar um negócio hoje, seja uma arte ou seja um e-mail. Às vezes é mais rápido eu sentar e escrever do que eu explicar o que eu quero. Sim. Mas é muito importante a gente saber dividir isso. Eu estou resolvendo um problema agora, mas eu preciso investir tempo em sentar com esse cara ou criar um manual para que os próximos e-mails não precisem partir de mim. Sim. Né? Senão eu vou ficar sempre na operação. Fica refém. E também é um exercício, especialmente para quem vive com aquela máxima, né? Mas eu não consigo sair da operação, a operação me consome, não consigo delegar, não sei o quê. Dá trabalho delegar, né? Não é simples. Dá trabalho e também tem aquele pontinho de eu preciso ser útil. Então você... É um ciclo vicioso ali, assim, do... O cara que está sempre alarmando a necessidade dele estar tá lá. ali. Uhum. Já fui esse cara também, de ser o primeiro a entrar no restaurante, o último a sair, porque uma coisa que sempre teve na minha cabeça é que eu não era chefe, eu estava. Uhum. Então, todos os dias eu tinha que provar para as pessoas. Eu nunca questionei quem estava acima, mas eu me questionava por estar lá. Então, eu queria provar todos os dias. Você queria provar mais para você também, né? Demais. Sou o chefe do restaurante porque eu sou. Que eu faço isso mais rápido que você, porque eu não sei o quê. Então, assim, eu ficava pegando um monte de coisinha para fazer, para mostrar que eu era completamente necessário porque eu estava ali. Sim. Então, você fica completamente preso. E aí, assim, uma das últimas... quando aconteceu, assim, essa última cartada que foi sobre envolver a equipe, eu era chefe de uma casa que nosso ponto maior era a CMV, o problema. Uhum. E eu olhava o teórico, e aquele teórico era show. Era assim, de acordo com a casa, com todo o que respondia assim, a casa, um CMV teórico de 20 tava incrível. Lindo. Na prática não era o que acontecia. Na prática dava 40. E eu ficava refazendo o cálculo. E ia pra cozinha e falava, gente, faz ficha técnica de novo. E subia no sistema e fazia. E ficava, cara, o que tá acontecendo? Aonde que tá isso? E aí foi quando descobriu-se, pelo menos na minha cabeça, a nossa conta do CMV ponderado. Uhum. E eu falei, cara, por que tá dando 20 no nerdão ali da planilha e no real tá acontecendo isso? Foi quando eu percebi que nosso prato mais vendido tinha um CMV de 45. O que... Tudo bem você ter um prato que tem esse CMV para cima, desde que ele não seja o que mais sai na casa. Sim, que aí a gente entra em engenharia de cardápio, a gente entra em estruturação de menu, né? E ele era, porque era assim, a gente batia muito em comunicação desse prato, ele era realmente muito gostoso, só que o custo dele era um absurdo. E era aquele prato que você não consegue cobrar mais, ele já estava no teto. Ou seja, você tinha um negócio pautado ou apoiado em cima de um prato que tipo, podia que me jogava fazer lá pra quebrar. baixo. Não, quebrar. Totalmente. Até a hora que eu falei, tá, eu ainda não tinha entendido essa conta, mas eu peguei nas planilhas lá e falei assim, o que é ter um CMV menor? Esse prato e esse prato. Aí começam os meus erros. Chamei o salão, só o salão, e expliquei. Dei uma puta aula de CMV, lembrando que só para o salão. Dei uma puta aula de CMV, mostrei o que era, expliquei pá. A partir de hoje, eu só quero que vocês vendam X de entrada e X de prato.
Se tiver uma brechinha, vocês podem vir até aqui. Esse prato aqui ele já se vende sozinho. Então você não precisa chegar na mesa e falar E oferecer. e oferecer. Se a pessoa vem até aqui, ela já vai falar assim, quero tal prato. Pronto. Então esqueçam esse, porque ele vai continuar saindo. Foquem nesses daqui. Os meninos saíram e nessa hora eu entendi a O importância poder da venda ativa, né? de trazer para perto. Uhum. Eu saí daquela reunião, tal, beleza, galera, beleza. Naquele dia, 80% das vendas foram entrada principal que eu sugeri e no máximo aquele que eu falei assim, vocês podem até oferecer até aqui. Assim, foi uma noite inteira só saindo isso. Só que aí você fudeu a cozinha que não estava preparada para isso. Exato. Só que aí eu arranjei uma guerra absurda de cozinheiro gritando na cozinha com o garçom e, porra, você só vende tal coisa. E aí eu fiquei assim, no meio de tiroteios, assim, numa trincheira escondido. Sendo culpado do era início da assim, guerra. Eu sou o culpado disso, mas eu tô fazendo o certo. Sim. Então eu também me importava muito mais com o final e muito pouco com a jornada da coisa. Não, e da unidade, né? Porque é muito importante. Quando a gente fala de compartilhar dado e informação e a diferença que isso faz para a equipe, a gente precisa envolver todo mundo. Porque senão também cria esses ruídos, né? Pô, beleza, o salão... Salvei o restaurante, vai sair os faqueados. Não, né? e a importância e o poder disso, né? A hora que você levou e trouxe para eles e explicou o que é SMV, não sei o quê, e direcionou o que era para vender, Paulo, só venderam aquilo. Só que você esqueceu de avisar quem fazia. De preparar quem fazia, inclusive porque toda mudança de praça muda, né? Porque como a gente já está acostumado, eu vendo 10 bifes para um frango, eu vou montar minha praça para ter 10 bifes e um frango. Quando eu mudo isso na estratégia de venda, eu não comunico quem opera, eu crio realmente assim, além de uma cena de guerra, um problema de qualidade para o cliente na mesa, né? Porque o cara não estava preparado para aquilo. E aí vai ser aquela coisa de descongelar na hora, vai ser aquela maluquice de vamos dar um jeito para resolver. E aí, nesse dia, foi o dia que eu falei, porra, entendi. Da pior forma, não foi da pior, do né? jeito Poderia mais ser difícil. pior. Mas entendi que, assim, consegui trazer pessoas para perto, eu não posso falar que eu negligenciei, porque foi... Não foi intencional. Foi ótimo, a intenção estava ótima, só... Você não estava preparado e acho que isso é muito legal também, muito legal da gente entender que, cara, os líderes que a gente tem hoje tomando conta das equipes e das cozinhas e dos salões e das casas, elas receberam uma liderança muito pouco envolvente ou proativa. Então, a gente está numa fase de rever os modelos. É claro que tem várias exceções e maravilhosas exceções, mas é um momento mesmo da gente rever, né? E começar a falar, bom, que tipo de líder a gente vai ser daqui para frente? Porque o líder, há 20 anos atrás, ele podia gritar. Né? Ele podia, é forte, mas ele tinha essa licença poética, porque o mercado se estabeleceu dessa forma, assim. O que é horroroso. Mas agora não existe mais essa possibilidade, mas o cara recebeu isso. Então, a gente tem que mudar a cabeça de todo mundo que está dentro da operação. E não é um exercício fácil, né? Mas começa no gestor, começa na liderança. E aí é repetição. E eu não sei se você lembra disso, você entrou já na parte de muito mais buffet, você não pegou o restaurante, mas uma das coisas que eu falei do dia zero, assim, que eu achava um negócio horroroso dentro de empresa e dentro de restaurante, era essa rixa salão-cozinha. Na minha cabeça nunca fez a menor sentido. Eu falei, cara, mas eu só vendo no salão se o cara na cozinha consegue me entregar. E eu só tenho que... Né, só consigo botar o prato na mesa se eu tiver esse intermediador. E aí, como as minhas primeiras experiências foram em hotel, que é um pouco diferente, como não tem venda, né? Era um pouco diferente a referência. E depois, dentro de lanchonete de escola, eu acompanhava isso no mercado, em restaurante de amigos, tal, essa dor. E não entendia, né? Não, eu achava o fim da picada. No fim é uma burrice, né? E eu entendo de onde nasce, né? Porque um sempre acha que está querendo prejudicar o outro, e aí cria essa primeira parede, que é o pessoal do salão, o pessoal da cozinha,
E existe o papel da liderança de primeiro quebrar essa parede, propor atividades que integrem essa turma e depois não fazer esse separatismo na hora de levar informação. Né? O curso de CMV, por exemplo, eu lembro que um primeiro módulo que eu fiz com 100% do time foi no Green Table. Falei, cara, eu quero dar para todo mundo isso, o mesmo curso. Eu quero Sim. que todo mundo sente na mesma hora, na mesma cadeira, para ouvir a mesma coisa e tirar as mesmas dúvidas. E foi muito maravilhoso porque a gente recebeu inputs, por exemplo, do menino da pia, da menina do escritório, que a gente não tinha conseguido diagnosticar ainda, mas porque o cara da pia viu o prato voltar. Na hora que ele entendeu o que era CMV, ele falou, não, mas esse prato aqui, por exemplo, a porção eu acho que pode diminuir. Olha que maravilhoso. E o que, às vezes, pelo fluxo da cozinha, o chefe não vê a volta. O prato voltar, o cozinheiro não vê a volta. Às vezes, o gerente do salão também não vê a volta. Porque, assim, temos um cumim ali que passa, limpa tudo, não passa aquela volta por ninguém. Uhum. A única pessoa que tem essa informação Que é o cara da pia. informação na prática é o cara da pia, né? E que é uma puta informação. Super. Não, normalmente quem está na operação tem várias soluções muito mais efetivas para problemas que a gente vê no escritório. Né? Então, também o envolver todo mundo, a gente volta para aquela primeira pergunta, quais são os resultados? A gente ter muito mais recurso para resolver problemas. Né? Eu acho que essa é uma coisa, criar unidade de trabalho, de todo mundo entender um pouquinho do problema do outro. Nessas reuniões, acho que até podemos trazer aquela reunião que a gente começou a fazer lá no Amit, que era segunda-feira, que era a reunião inegociável, que era o pós-evento do final de semana e o pré-evento da semana que vinha seguinte, né? A gente começou a entender por que o cara da expedição estava trocando as caixas. E aí a gente trouxe uma solução para isso. A gente começou a entender, né, o comercial começou a entender que não dava para vender um evento volante se ele tinha uma cozinha de 10 metros quadrados. Mas na cabeça dele, ele falou, cara... Você já contou a história do Marcão na cozinha que ele não cabia e a Carol foi... Eu acho que a Carol contou. Perfeito. Então, mas esse era um problema que envolve escritório e operação, né? A menina do comercial, que o papel dela era vender, vendeu um evento que o espaço que a gente tinha para fazer a produção não cabia o cozinheiro. O nosso cozinheiro tinha 2 metros de altura. E aí a Carol, que era a produtora, ficou finalizando os pratos dentro do espaço e mesmo com VT, mesmo com um monte de coisa, né? O evento, as coisas mudam. O lugar que a gente ia usar para fazer o buffet... Virou camarim. Mudou, enfim. Mas o tamanho do cardápio, por exemplo, que aquele evento poderia ter. Então, nessas trocas, era uma porradaria, óbvio, porque cada um está defendendo o seu, mas à medida que o tempo foi passando e a gente foi azeitando essas informações, mesmo os feedbacks começaram a ser menos raivosos. Né? Porque aí as pessoas estavam falando, cara, não, deixa eu te explicar, esse evento foi muito difícil, porque um evento de finger food, de mini porção, às 4 da tarde, num casamento que a galera tá babando de fome, precisa ter uma mesa fria. Sim. Eu preciso ter uma coisa que acomode, né, que alivie a fome da galera que não almoçou na praia para chegar no casamento às 4 da tarde, porque senão não vai dar vazão a quantidade de... Né, eu tenho uma porta só para sair da cozinha com mini porção. Então, esse tipo de coisa também vai mudando muito, né? O jogo fica muito mais fácil quando tá todo mundo com a mesma regra. Sim, e uma coisa muito importante, vou olhar para a câmera porque é uma questão importante, rituais. Sim. Toda segunda-feira, toda terça-feira, todo não sei o quê. As coisas acontecerem com regras, né? No mesmo período. Faça isso, porque eu sempre achei... Somos velhos, né? Você não tem nem mais cabelo. Na nossa época, a gente marcava de tomar uma cerveja com um amigo, não tinha telefone, não tinha nada. Você saía e falava assim, tal hora estaremos lá, e você não precisava ficar mandando mensagem para saber se o cara ia ou não. Sim. Então, assim, isso tem que ser uma coisa 100% da liderança, de estar lá todos os dias, tal hora, toda terça-feira, às 4 horas da tarde, a gente vai se encontrar, e não interessa... Tem que ter acontecido uma coisa muito absurda para isso não acontecer. Então... Porque construir essa unidade
ir levando informação. E não é do dia para noite, Não. né? E ela tem que começar vendo como uma pirâmide. Ela tem que começar dos 2, dos 3 ali de cima. Aquilo tem que ser uma unidade muito cravadinha para começar a derramar para todo mundo. Sim, cascateia para as outras camadas, né? Eu acho que muito legal do que a gente está falando, Pê, é que é mostrar que o compartilhar ou dividir dados e estratégia é o segundo passo, né? O primeiro passo é criar essa unidade, é criar essa rotina, é ir plantando essa sementinha, é ir educando e conscientizando, levando mesmo informação para a galera. Falar por que a gente vai fazer essa reunião? Por que toda segunda-feira a gente tem essa limpeza? Por que a gente vai evitar desperdício? E para onde a gente está indo? Por que a gente trabalha padrão? Sim. Né? E quais são os objetivos? O que a gente quer? Qual é a próxima temporada? Por que a gente vai fazer essas mudanças? O que vai entrar de cardápio novo? E aí, depois de tudo isso, quando já existe essa maturidade tanto de rotinas mesmo, quanto de um trabalho mais unificado entre paredes reduzidas. Sim, eu não tenho mais uma parede, eu tenho um murinho. Beleza. Aí eu consigo começar a entrar com informação, com número e com dado, né? Num segundo momento. Eu também já trabalhei em restaurante com 5 pessoas e com 120 colaboradores. E, por incrível que pareça, esse com 120 colaboradores era onde os números eram totalmente abertos. Uhum. Então, eu vim com uma cultura de um restaurante muito pequenininho, onde a gente escondia, porque não podia saber que a gente faturou X mil reais ontem, e fui para um restaurante onde eu via os garçons se cobrando de uma forma boa, assim, não era uma cobrança ali, cobrança do dia a dia ali. Porra, esse fim de semana a gente só faturou 100 mil reais. Pra gente bater nossa meta de X mil por mês, ó, negão, acelera aí. Sim. Então, assim, era até curioso, porque eram números muito altos, de uma operação muito grande, e não tinha aquela coisa de vou vender mais porque meu patrão vai comprar um não sei o quê. Isso não passava pela cabeça. E mas aí eu porque vi muito uma provavelmente coisa meio... tinha um trabalho de cultura muito legal, porque tinha um exercício também de mostrar custo, né? Eu acho muito importante. Muitas vezes e era a gente tudo fica, liberado, assim, sim, o aluguel era liberado. Assim, fica focado todo mundo sabia. em falar de faturamento só, né? Só em falar de venda, falar, cara, não vamos olhar para a nossa estrutura, né? A gente fez um trabalho muito legal uns anos atrás, você não estava ainda, que era um trabalho de engenharia de cardápio, né? Que foi o que a cliente trouxe, fala, putz, tem um problema de CMV. Nas análises, a gente entendeu que além de um problema de CMV e de um cardápio muito complexo, isso ocasionava um problema de CMO, que não é incomum, né? Sim. A gente passou agora por um processo parecido. E aí, a hora que a gente levou esses dados para a gerência, a hora que a gente envolveu elas no trabalho de engenharia de cardápio, etc., elas que sempre falavam, cara, a gente precisa de freela no final de semana, elas olharam e falaram, cara, a gente não pode contratar freela no final de semana, então a gente tem que facilitar algumas coisas. Não, e a gente tem que facilitar algumas coisas, Sim. a gente tem que reduzir o cardápio, a gente tem que já fazer sugestão. Então, elas tinham um monte de solução, e a hora que elas tiveram acesso ao número, né, a gente mostrou ali percentualmente, mostrou em valores absolutos, mas mostrou em percentual, elas falaram, não, a gente tem que fazer de outro jeito. Não adianta, porque senão a gente fica na história do eu preciso de um liquidificador, eu preciso de freela, eu preciso de não sei o quê. Porque eu só estou olhando o meu. Eu quero fazer o meu melhor possível. Eu sempre parto do princípio que as pessoas querem isso. Sim. Né? As pessoas que não querem isso é outro tipo de problema, mas cada um quer fazer o seu do melhor jeito e, óbvio, sofrendo menos. A hora que a gente traz para uma unidade, fala, puta, mas para fazer o meu desse jeito, eu vou ferrar o outro. Então, a gente precisa chegar num bem bolado aqui. E não só fazer o que eu fiz, que foi não foi consciente, de facilitar de um outro e ferrar o outro, não fazer isso de uma forma consciente, de vou garantir meu salão aqui, você se vira com a cozinha. Uhum. Então,
É isso, assim, ter uma unidade entre sócios, depois passar para as cabeças, depois passar para a cozinha, para o salão, que se a gente vê briga de cima, vai ter briga de baixo, É um espelho, né? vai descendo. E aí isso foi um exemplo incrível, assim, para mim de, porra, a gente consegue mostrar os dados. Às vezes, é lógico que a gente precisa dar uma blindada, mostrar o que precisa ser mostrado. Eu acho que tem uma questão de amadurecimento desse processo. Mas você também tem que entender como a pessoa recebe. Você precisa preparar essa terra para Sim, plantar isso, exato. né? Então, esse exercício é muito importante. Eu acho que tem também uma coisa que eu defendo muito, que é o quão maduro você, gestor, está com os números para passar eles para frente. Porque às vezes eu não tenho intimidade com esses números ainda, eu querer passar para frente uma coisa meio confusa, eu crio um ruído até de desconfiança. E que não é que eu estou mentindo, mas é que eu não estou maduro ainda, eu não tenho essa consciência de números. E aí eu antecipo, eu defendo que a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que correr atrás, tem que ter controle dos números, tem que saber dizer o quanto custa, qual é o nosso ponto de equilíbrio, qual é o ticket médio que a gente está buscando, para onde a empresa está indo. Mas existe um trabalho também de desenvolvimento pessoal do gestor para ele estar nesse lugar, né? E até a parte do ponto de equilíbrio, a gente pode trazer essa conta de uma forma que é óbvia. Se você quiser fazer essa conta, muitas pessoas não vão querer fazer essa conta. Mas a gente pode trazer essa conta para o salão, para a cozinha, de o nosso ponto de equilíbrio são 1.300 clientes por mês. Sim. De um ticket médio de R$ 144. Então, assim, Você não está uma falando pessoa de vai parar, faturamento, você uma não tá pessoa vai falando... parar e fazer assim, 1.500 clientes, a X a gente precisa faturar R$ 700 mil. Essa conta foi completamente de qualquer jeito. Muito pouca gente vai parar para fazer essa conta. E o problema não é parar para fazer a conta, né? Porque eu defendo isso sempre. A equipe sabe quanto fatura. Agora, Mas também é importante saber quanto a gente custa, precisa. e quanto a gente precisa, o quanto a E gente a vai gente- correr atrás. E não precisa falar assim, o ponto de equilíbrio do restaurante, porque também pode soar assim, o ponto de equilíbrio é R$ 500 mil. Então quer dizer que se a gente faturar 506, R$ 6 mil vão direto para o bolso do patrão e eu não vou poder comprar um celular novo? Também tem assim, como que a gente vai recolher esses dados e conseguir passar? Porque uma das coisas que a gente com o Foodness vai descobrindo que, assim, algumas empresas não coletam dados, acabou. Outras empresas coletam dados. Não sabem o que fazer com isso. Outras pessoas coletam dados, até sabem o que fazer com isso. Mas não envolve a equipe. E assim, só fica, puta, eu tinha aqui não sei o quê, não sei como fazer. Então, assim, recolhe o dado, sabe o que fazer, sabe ler, sabe o que fazer, Mas não sabe como executar. mas não sabe trazer a galera para executar junto. Então, eu acho que cada equipe é uma equipe, mas existem várias forminhas de você trazer, mostrando o dado, mostrando o valor, porque é muito importante. Tá, então se a gente fosse fazer um resumão, sim, levar dados para a equipe, Sim. isso cria uma unidade, isso cria, né, constrói uma cultura de proatividade e unificada dentro da casa. A gente precisa preparar o terreno, então primeiro a gente precisa passar as informações básicas, não adianta eu levar quanto está nosso CMV se o cara não tem ideia do que é CMV. Sim. Né? Então, primeiro dar as coordenadas básicas, entender que essa capacitação é constante, rituais e rotinas são muito bem-vindos para conseguir executar tudo isso. Depois, amadurecer e entender como você vai levar esses dados e aí ter uma recorrência dessa alimentação e dessa formação. Dessa manutenção, né? Ter uma recorrência dessa manutenção e até em pontos de explicar, às vezes explicar o quanto custa uma manutenção de uma coifa, que a gente sabe que é uma grana. O quanto é uma manutenção de um forno. Para também não ficar aquele ruído de, porra, eu tô tentando fazer... O cozinheiro, né? O cozinheiro ou o barman, quem precisa desse equipamento. Não ficar esse ruído também de só tô aqui para fazer o meu melhor, porque isso vai
isso vai ser doloroso na primeira vez. Nas outras vezes, você só vai fazer assim, tô tentando fazer. Sim. Ninguém tá me ajudando, eu não vou fazer mais. Então, também ter essa manutenção de valores e essa conversa. De verbas, né? Num dos maps, dos meninos que fez, ele chamou verba de mesada, que eu achei muito maravilhoso, porque um termo muito comum para a gente entender que fala, puta, esse é o dinheiro que a gente tem separado para isso. Então, a gente tem aqui a mesada de manutenção, a mesada de compras. E aí a gente tem que administrar. Então, se num mês quebrou a coifa, a geladeira, o liquidificador e a panela de pressão, cara, eu estourei a minha mesada de vários meses. Eu vou precisar controlar. Então, quando a gente começa a mostrar isso, cara, porque senão o cara tem realmente a impressão de que é só o liquidificador. E nunca é. Não. Né? Porque eu tô reclamando do liquidificador, mas o barman tá reclamando da máquina de café, o comprador tá reclamando que o computador, a impressora quebrou, alguma coisa assim. Eu tive essa lição da mesada, eu fui... Isso, né? Foi todos esses anos aprendendo um pouquinho de cada. Quando eu fui abrir um restaurante e me deram 160 mil reais, exatamente, para abrir uma cozinha. Não, para abrir o restaurante inteiro. Então, eu tinha que comprar do copo, da louça, até a fritadeira, com esse dinheiro. E aí, eu cheguei pro sócio, né? Eu falei assim, tá, você me deu 160 mil reais. Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro? Ele falou, pode, mas eu não vou te dar R$1 a mais que isso. E tem que ter tudo. No dia 1 do restaurante, tem que ter o guardanapo e tem que ter a tua fritadeira lá dentro. Eu falei assim, perfeito. Então, assim, nesse dia, eu fiz uma planilha gigantesca para entender o que eu não abro mão. 1, 2, 3, 4, 5 itens. Planejamento e prioridade, né? Então, Isso daqui eu vou ter do bom e do melhor. Preciso ter uma taça de cristal? Não. Preciso ter o X equipamento? Não preciso. Então foi assim, também de um jeito de... Já era uma outra fase da minha vida, eu já entendia muito bem como a coisa funcionava, mas foi uma mesada que eu recebi e tentei fazer com que a melhor forma em pequena funcionava. escala isso também não é possível, você não acha? Tipo, se pegar... a pessoa me der R$500 por mês... De manutenção ou equipamentos ou utensílios, de compra de utensílios, equipe, vocês têm que administrar isso aqui. De saber que uma geladeirinha, um não sei o que, um ar-condicionado... Sim, aí quando chega o orçamento, o cara fala, ué? Isso passa pelo cuidado de todo mundo. Sim. Porque também é isso. Se a gente vê todo mundo maltratando geladeira, maltratando... Vira uma coisa normal. Sim. Então, assim, porra, se eu tô vendo aqui maltratando, vou fazer isso. Não, a história do banheiro, acho que pra mim essa é a melhor história. Você entra no banheiro limpo, você tem mais cuidado do que você já entra no banheiro que é um nojo, você sai de lá, faz rápido. Ah, o papel caiu no chão, você não vai pegar porque o chão tá imundo e vai avançando, né? Sim. Então, essa é mais um exemplo do exemplo. Cultura. Exato. Muito bom. Então, gente, para começar, antes de levar dado, a gente nem chegou na história da DRE. Estamos aqui 1 hora falando, a gente nem chegou na história da DRE. Porque isso realmente eu defendo, que eu acho interessante, eu acho importante, eu acho legal, mas... Isso é para quando já está muito maduro com a história de compartilhar e dividir dados. Né? Eu acho que a DRE já é uma medalhinha que você coloca no campeão do campeonato. Só que você veio treinando, Exato. Você veio treinando, ganhando um pouquinho aqui, ganhando um pouquinho ali. E aí, assim, foi todo um planejamento para no final, que não é o final. Sim. Mas para no final você pegar toda essa informação, colocar num documento e olhar no nosso fim do mês, assim, essa DRE significa que fomos para a Série A. Fizemos um bom trabalho juntos. Ou fomos para a Série B. Então, Sim. é assim, é uma medalhinha que todo mundo ganha junto. Perfeito. Não é o começo do campeonato e nem o treino de manhãzinha.
Perfeito. Então, o exercício, para quem ainda não faz, acho que é começar a envolver o time, né? E criar uma unidade para que você possa, daqui a um tempo, eu acho que essa medalha da DRE que você está falando, ela, inclusive, ela é uma medalha para liderança. Sim, sim. Cheguei no ponto que eu posso abrir uma DRE para o meu time todo, porque está todo mundo tão envolvido e tão... e tem tanta clareza. Mas o líder que vai dar a medalha também. Sim. Mas eu acho que ele pode também se... Pode ser o primeiro a receber? Sim, porque se ele chegar nesse lugar com segurança e com tranquilidade, é porque ele fez um trabalho de base muito bom, né? Sim, sim. Muito bom, Pedro Ribeiro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra, um prazer inenarrável estar aqui. Muito obrigada.